Boa noite, pessoal. Legal ter vocês aqui no canal da Ufologia Express. Hoje, nesta live, nós teremos o professor Jefferson de Souza e ele vai falar com a gente sobre as tecnologias alienígenas. Pessoal, é o seguinte, antes da gente chamar o professor Paulo de Souza aqui e o professor Jefferson de Souza e o professor Paulo, eu gostaria de pedir para você que está assistindo agora ao vivo e para você que está assistindo agora gravado, para você deixar o seu like, porque isso ajuda muito o canal. É o nosso termômetro aqui no YouTube, tá bom? E outra coisa que eu gostaria de pedir para você também é que se você conhece alguém e esse alguém ele é simpatizado a esse tipo de assunto, compartilhe para ele, porque essa pessoa depois vai poder te agradecer, tá bom? Então, gente, é o seguinte, eu estava conversando com o professor Jefferson durante essa semana e eu fiquei sabendo algumas coisas sobre o que aconteceu com ele lá nos Estados Unidos, tá? O professor Jefferson passou por algumas coisas bem atípicas lá nos Estados Unidos e dentro da área 51. Área 51, a base Dulce, outras bases que ele também vai poder falar para a gente, inclusive a área 52, bases que existem no mundo, que ele viajou no mundo todo, ele era financiado para ir atrás dessas tecnologias, fazer o conhecimento. O que eu quero falar com isso? Eu quero dizer o seguinte, tem um vídeo que eu vou colocar aqui para vocês, ele é menos de 1 minuto, de um canal da Discovery Channel, tá? Falando sobre o professor Jefferson, dizendo que ele é uma pessoa que desapareceu, que eles não têm contato com o professor Jefferson, não sabe o paradeiro dele. E nós sabemos, ele está aqui conosco, o professor Jefferson, tá? Ele vai estar aqui hoje com a gente. Então é um vídeo falando sobre uma obra que, na verdade, é um livro, e esse livro foi publicado pelo professor Jefferson lá nos Estados Unidos. Inclusive, esse livro ele é considerado lá nos Estados Unidos uma bíblia para fatos extraterrestres. E nesse livro, ele fala tudo o que acontecia dentro da área 51, das outras áreas, sobre a tecnologia, sobre os seres, os tipos de seres. E lá esse livro chama Projeto Livro Azul, Projeto Planeta Azul, desculpa, Projeto Planeta Azul. Eu vou deixar o vídeo aqui para vocês verem, tá? Já está no ponto. E vocês fiquem atentos a esse vídeo, que depois eu vou deixar o link para vocês verem ele em outro canal. Tá bom? Então eu vou colocar aqui agora o vídeo para vocês verem falando sobre o professor lá nos Estados Unidos. É esse aqui. Pessoal, é um vídeo curto que eu coloquei aqui para vocês entenderem a importância da presença do professor aqui hoje. Ele vai falar para a gente de algo que ele ainda não falou em nenhuma outra live, em nenhum outro canal, que é sobre a tecnologia alienígena e o que essa tecnologia trouxe de benefício para nós aqui no nosso planeta, para nós seres humanos. Então ele vai falar sobre muita coisa e são coisas que eu nem imaginava, que ele já me contou aqui nos bastidores, tá? Então eu vou deixar com vocês aqui agora uma apresentação com o professor Paulo primeiro. Eu vou colocar na tela aqui o professor Paulo para ele se apresentar, falar um pouquinho do professor Jefferson também, e depois eu coloco o professor Jefferson, tá bom? Então vamos lá. Professor Paulo, seja muito bem-vindo, tudo bem? Boa noite a todos, tudo bem? Eu quero ser assim, o mais breve possível, porque o tempo é precioso. E nós estamos com uma pessoa que tem um cabedal de informações fantástico, nunca antes visto, na área de ufologia e de tecnologias alienígenas, e tudo aquilo que foi feito de tecnologia reversa, porque ele trabalhou em projetos de orçamento negro nos Estados Unidos. Eu venho acompanhando o professor Jefferson, trabalhando com ele na divulgação desses assuntos, dentro das possibilidades, inclusive ele está com a saúde, né, saúde debilitada, tem muitos problemas aí, que decorrentes, inclusive, do tratamento que ele recebeu quando ele revelou isso. Tem uma live contando a biografia dele, ele pode comentar alguma coisa. Mas, sem mais delongas, Roberto e ouvintes, eu vou passar a palavra para ele, porque o assunto hoje é muito importante. Imagine alguém que é cientista e vem numa live para falar de tecnologias alienígenas. E como vocês viram aí, ele tem um aval
O próprio History fez um documentário contando a história dele. É claro que o destino dele ficou ignorado, porque o governo americano tratou de prendê-lo. Ele só foi salvo por um milagre. É uma história incrível, parece filme de ficção científica. Mas o fato é que ele conseguiu sair, e está aqui no Brasil hoje, e agora, compartilhando com vocês tudo isso. Então, eu passo a palavra para o Roberto ou direto para o professor Jefferson. Obrigado a todos. Obrigado, Paulo. Eu vou passar agora, vou colocar o professor Jefferson na tela. Professor Jefferson. Uma boa noite para todos. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu devo dizer o seguinte, a minha história é bem controversial, porque é o seguinte, não é que eu fui trabalhar para o governo, eu praticamente me fizeram trabalhar para ele, e não para o governo norte-americano. Especificamente para o Departamento de Defesa, especificamente para duas agências. A National Security Agency, que é em Fort Meade, Maryland, e a outra foi a DARPA, a Defense Advanced Research Project Agency, em Arlington, em Virgínia. Então, o que é a DARPA? A DARPA é uma agência especializada em uma coisa, em projetos avançados científicos. A razão que eu fui escolhido, apontado por eles para isso, porque acolhem-se, essas pessoas, eles têm projetos legais, fazem suas partes legais, mas também tem um lado obscuro. O lado obscuro esse são chamados projetos de orçamento negro. O projeto de orçamento negro é um projeto que ele não é autorizado pelo Congresso americano, que até desconhece da existência desses projetos, porque eles envolvem uma série de coisas que não estariam de acordo com a própria Constituição americana. Mas ali existe uma diretiva que é essa, que os fins justificam os meios. É claro que no princípio eu não tinha ideia até onde eles iam chegar. Então, eu disse, bom, já que eu estou aqui, deixa eu aproveitar a situação. Eu participei de 3 projetos em total. No primeiro é o projeto Blue Planet, o projeto Planeta Azul. O segundo, o projeto Pulsar, The Pulsar Project. E o terceiro, o projeto Nemesis. Eu tive a oportunidade de visitar várias áreas, porque me foi dado uma clearance, que é uma autorização. Eu tinha uma GS-8. Mas deixa eu explicar um detalhe sobre a GS-8. A GS-8 não é dada para estrangeiros. A GS-8 é dada somente para cidadãos dos Estados Unidos, o que obviamente eu não era. Mas o meu caso foi aberto uma exceção. A única razão por eu estar envolvido nesses projetos não era somente o fato que eu tinha conhecimento técnico na área, mas também porque pessoalmente eu tive uma interação com esses seres interestelares, especificamente seres que na época eu denominava Vega, seres de Vega, que ficam na constelação de Lira, e que mais tarde eu fiquei sabendo que eram somente uma parte das civilizações que formavam esse grupo, que chama Shramariat. Então, o Shramariat é composto de várias civilizações distintas, e o interesse deles em nós é muito simples. Nós carregamos segredos que nem sabemos que temos, o que nos faz seres únicos. Claro que não somos os únicos, eu não falo isso, não define somente a gente, ninguém mais, mas somos uma das raras civilizações que carregam esse tipo de segredo. E que segredo é esse? É o segredo da história do cosmos. Você vai dizer, mas isso está onde? Como? Quando? Como funciona isso? Se você tem um mínimo de conhecimento sobre genética, você vai descobrir que tem uma grande parte do nosso DNA que chama-se DNA lixo, que supostamente
é um material nucleico sem uso, que não serve para nada. Ou pelo menos eles não entendiam para que servia. Uma vez parte desse processo, eu compreendi, e tem até um nome técnico para isso, chama-se introns, INTRONS. Então, os introns, eles trazem uma série de informação codificada em aminoácidos, que é transmitida de geração a geração. Então, nós praticamente carregamos a história, pelo menos desse quadrante do sistema do nosso universo. Eu digo por que dessa parte, porque você tem uma coisa, o universo é vasto. E imaginar que os extraterrestres são, não importa, vêm de qualquer lugar, do outro lado do universo para cá, não, isso não é bem assim. Explico para a posição da Terra. Somos o terceiro planeta do meio estrela amarela no sistema binário. Binário quer dizer o quê? Temos duas estrelas. Aí você está louco. Que duas estrelas? Só em uma, que é o Sol. Não, não são uma, são duas. A primeira é Sol, uma estrela amarela de quinta grandeza. Agora a segunda se encontra exatamente a 1 ano-luz daqui. Chama-se Nêmesis. É uma anã marrom. Inclusive, um dos exoplanetas do nosso sistema contorna a Nêmesis, que é o planeta Sedna. Então, vocês vejam, se a gente nem sabe que tipo de sistema é nosso, então, posso dizer para vocês que a coisa é um pouquinho mais complexa. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Os introns, basicamente, tá? Dentro da genética conhecida, tá? Eles têm uma funçãozinha. Mas os introns, quando estão expostos a uma frequência harmônica, aí existe uma transmissão e aí então se faz a decodificação desse sistema genético implantado. Quer dizer que então existe uma forma diferente para tudo isso. Bom, continuando para vocês, como é que eu me meti nessa história toda? Eu fui levado da Europa no momento que eu estava em Espanha, estava fazendo investigações com o falecido escritor e investigador Antônio Ribeira, que são filhos de Codines, em Barcelona, na Espanha. Então, Nêmesis é uma anã marrom, não é uma anã vermelha. E de hipotética não tem nada. Foi aonde que resultou exatamente não, e fica exatamente a 1 ano-luz. Não mais que isso, tá? E um detalhe interessante para vocês é que ela foi descoberta para Pioneer 1, para Pioneer 2, para Voyager 1, para Voyager 2. Então, por isso que a gente sabe que está ali. Então, já não é uma coisa assim do outro mundo, tá? Então, eu fui levado a lá. Primeiro foi levado a Las Vegas. Então, Las Vegas eu fui levado depois ao aeroporto McMahon. Aí eu me juntei a um grupo de outras pessoas que já estão designadas assim como eu. Éramos um grupo de 12 pessoas aproximadamente, que eram contatados. Havia um grupo de pessoas, mais ou menos umas 15, que eram abduzidas, e havia um terceiro grupo que a gente não teve acesso a ele, que supostamente seriam híbridos entre alienígenas e humanos. Então, ali no aeroporto McMahon, a gente esperou um tempo e fomos levados a uma parte ali que existia uma rede aérea chamada Janet. Eram aviões brancos com uma lista vermelha, mas o que tornava eles diferentes
é o fato que todas as janelas deles estão pintadas de preto. Então, justamente, nós tomamos esse avião e fomos em direção à base Nellis, que é uma enorme, gigantesca base que tem milhas de tamanho. E dentro dessa base Nellis existe uma área chamada Groom Lake. Existe uma designação para ela, nome código Dreamland. Então, essa era a famosa Área 51. Quando o avião pousou, nós imaginávamos que então eles iam abrir a porta, que ia vir uma escada, baixaríamos, iríamos na pista, daí tomamos um carro e íamos para um lugar. Mas não foi assim. Quando abriram a porta, verificamos que estávamos taxiados dentro do hangar que já haviam fechado a porta. Fomos divididos em 3 grupos novamente. O grupo dos abduzidos e o grupo dos contatados podia mais relativamente ficar junto, mas o grupo dos chamados híbridos é sempre mantido sob extrema custódia. Não víamos muito bem eles, mas posso dizer que alguns deles tinham uma aparência semi-humana, não totalmente humana, e uns eram jovens e não tinha uma pessoa, talvez 2 ou 3 pessoas que seriam adultas, o resto seria mais jovens e uns até pareciam crianças. Pois o nosso grupo, o grupo dos contatados, dos abduzidos, foi conduzido a uma oficina, um escritório dentro do hangar, enquanto os outros esperavam. Eu achei muito peculiar aquilo pelo seguinte: primeiro, porque eram muitas pessoas para um lugar tão pequeno. Não havia lugar para sentar todas aquelas pessoas, então ficamos de pé, quase ombro com ombro. Eu disse: agora, o que é isso? O que vamos fazer aqui? Então, para minha surpresa, descobri que aquilo não era um escritório, que aquilo ali era um elevador disfarçado. De repente, o chão vai baixando e vamos baixando com eles. Fomos baixando de nível, baixando de nível, baixando de nível. Quando chegamos no nível 5, as portas se abriram e eles disseram que, por favor, fizéssemos essa fila dividida em 2 grupos e que, por favor, não saíssemos da linha que está marcada, que era uma linha vermelha, e seguíssemos aquela linha sempre. E estávamos escoltados, claro, mas mesmo assim, era um escolta de 4 pessoas só, para todos nós. E fomos ali e nos levaram a um lugar onde fizeram biometria com a gente, ou seja, não somente do rosto, com impressões digitais, biometria ocular e até a genética. E nos deram um crachá que botasse no pescoço. Então, vocês viram durante aquele filmezinho que passou antes, aquele do documentário, tá? Então, vocês notam uma coisa, que não se vê o meu rosto. Por que não se vê meu rosto? Porque aquilo é um holograma. E quando fotografa esse holograma, por uma razão ou outra, não sai a cara da pessoa, só sai escuro. Então, tu tinha que andar com isso por toda hora no pescoço, por o seguinte: se tu removesse aquilo, não estivesse, tocaria um alarme, os guardas veniam te deter imediatamente. Então, estamos autorizados ao nível 1, o nível 2, o nível 3, o nível 4 e o nível 5. Para que usássemos o elevador, tínhamos que colocar o cartão, passar ali, e tínhamos um código pessoal, cada um de nós, que usávamos, e entrávamos, tínhamos acesso ao elevador, e ali digitávamos outro código e assim íamos no andar que a gente quisesse, contanto que fosse até o andar 5. Não estávamos autorizados a baixar, porque ela continuava até 20 e tantos pisos para baixo, mas não tínhamos autorização para isso. Então, foi quando eu descobri que estávamos na famosa Área 51.
Eu, de verdade, não tinha ideia. Foi uma coisa surpreendente. Então, se aprendeu tanta coisa por ali, se viu tanta coisa por ali. Logo depois da área 51. Ah, um detalhe. No nível 4, era interessante porque tinha um acesso ao nível 4 de uma série de túneis que iam por milhas de distância. Algumas partes desses túneis tu tinha que usar um carrinho elétrico que estava à disposição, outras tu usava como se fosse um trolley elétrico para ir de um lugar a outro. Sim, Roberto. Professor, eu lembro de uma live que o senhor falou que parece que no nível 4, Bob Lazar, ele era Não, do nível 4? não, Bob Lazar estava do outro lado de Groom Lake, numa parte que chama-se Setor 4, S4. Ah, tá bom. Uma coisa é o nível 4 e a outra é o S4. O S4 era basado em retroengenharia. Então, no setor 4, o que tinha ali, eles estavam trabalhando com sistemas de propulsão e com replicação de veículos alienígenas usando um amalgamento entre peças e materiais extraterrestres e o equivalente humano a elas. Explico por quê. Porque tínhamos problemas ali com a fonte de energia, porque era limitada. Sim. Só para o senhor não perder o fio da meada lá, para o senhor continuar naquela parte que o senhor estava falando lá da área 51. Ah, tá. O Robert Lazar, então, estava no S4 e eu estava no piso 4, que era um 4, mas diferente. Então, continuando. Ali era, eu tomava um trailer desse, podia ir para vários lugares, podia ir para a base Dulce, podia ir para Los Álamos, podia ir para Álamo Gordo. Existia esse trem de alta velocidade, que era magnético, não tinha rodas, e dali se tu ia para as outras bases. E não, então, me disseram que aquilo ali era enorme. Inclusive, ele pulava certas áreas de placas tectônicas, havia como um, uma parte preparada para que o carro mudasse de colocação para ir para uma outra área. Mas, bem, então essa aí é a área 51. Outro lugar interessante que mais tarde conhecemos é a área 52, que é Dugway Proving Grounds, em Utah, que é muitíssimo mais secreta que a própria área 51, na minha opinião. Talvez eu esteja equivocado. Ali só tínhamos acesso a um nível, não podíamos ter acesso a nenhum outro nível, porque supostamente os outros níveis iam se encontrar seres alienígenas que estavam coabitando dentro dessa facilidade. Então, eu sei que ali eles trabalhavam demais com armamentos, trabalhavam demais com naves de combate, mais uma indústria bélica. Também fomos para a base Dulce, em Novo México, perto da cidade de Dulce. Ali foi mais complicado também, porque ali o acesso era restrito, e haviam rumores de que haviam jagaras lá. O jagar é aquele que você conhece como Grey. Tem um problema, para mim eu tenho um problema com Grey por uma coisa, Grey é uma cor cinza. A seleção deles chama de Jaguar Collective, coletivo Jaguar. É coletivo porque eles não são seres individuais. Eles são parte de uma comunidade psíquica que está sempre em contato mutual uma com a outra. Isso mais quando eu tive na ilha de Andros, nas Bahamas. Na ilha de Andros se encontra um lugar chamado Altec. Altec é uma base submarina. Claro que tem a parte superior da ilha de Andros, que metade da ilha pertence praticamente ao governo americano que está fazendo experiências ali, e o resto é subaquático, que tem como 300 pessoas ali. Eles investigam uma região conhecida como Triângulo das Bermudas.
Então, um detalhe interessante que eu achei ali que estava sempre ali, no mínimo, 3 submarinos nucleares com ogivas nucleares prontas para disparar na região das Bahamas. Então, por que aquilo ali da situação? Não sei. Imagino que eles estavam se resguardando contra algo. Segredos dentro de segredos. Assim era a coisa. Mas então, eu posso dizer que aprendi bastante em tudo isso. A razão que eu levei, que eu tive esse problema de ser detido pela lei federal por obstrução de justiça, foi o crime que eu fui acusado. O professor Paulo tem toda a documentação jurídica oficial, porque eu fiz questão de dizer, aqui um pode dizer o que quiser e não tem provas, não, eu tenho provas de tudo aquilo que estou dizendo. E eu entreguei nas mãos do professor Paulo César Oliveira, que tem todo esse material resguardado que confirma o que estou dizendo. Quer dizer que eu não estou aqui simplesmente tirando coisas da minha cabeça e fazendo uma aventura interessante. Eu vi experimentação humana. Isso, para mim, não tem justificativa, especialmente da forma como essas pessoas foram levadas ali. Foram tiradas da borda entre México e Estados Unidos, cidadãos mexicanos ou de Centro-América, levados em contra sua vontade, de várias idades, onde experiências de todos os tipos são feitas com eles, eu não podia ficar parado enquanto a isso, eu tinha que tentar denunciá-los. Eu já tinha as anotações que foram usadas para fazer o projeto Blue Planet e os outros livros. Em total, uma das pessoas que disse que ia me ajudar a publicar esses livros tinha já uma editora. Eu entreguei para ele esse material, mais o resto para salvaguarda, e ele usou isso egoisticamente para construir um império literário em torno do Blue Planet. Então foram 18 livros já escritos com o meu material. Claro que ele tem que botar meu nome ali, porque não tem outro. Ele não saberia nem explicar 1/10 do que vai aquele livro. Então, agora, não recebi nenhum royalty por isso, nenhum penny. Toda a parte monetária ficou por ele, com ele. Eu não digo isso porque a pessoa está aqui buscando dinheiro e não, mas infelizmente no mundo material um tem que viver de algo. E quando aquele algo é tirado de você, fica difícil a sobrevivência. Eu tenho 62 anos, vou fazer 63, então imagine, não é fácil. De verdade que não. Mas seja como seja, eu não me arrependo de nada. Tudo que eu fiz com um propósito. Eu fiz para denunciar as coisas que estão passando. Em consequência disso, quando eu fui aprisionado, a primeira coisa que fizeram foi me destituir do meu nome e da minha nacionalidade. Então, em vez de Jefferson, eu fui dado um outro nome e um número, e em vez de ser cidadão brasileiro, eu virei cidadão venezuelano. Quer dizer, já viu como é que são as coisas. E esse preâmbulo já ficando muito extenso. Vamos direto ao ponto que vocês estão aqui é para coisas diferentes. Essa história da minha vida pode ser interessante, mas vocês já estão cansados dessas coisas. Vocês querem algo diferente. Então, hoje, vamos estar falando de 5 materiais exóticos que foram obtidos em consequência de interação com seres alienígenas, com extraterrestres. Okay? Então, tem aqui uma lista desses 5 materiais. Notem, são só 5. Existem muitíssimos mais materiais. Mas vamos falar deles, vamos precisar de semanas para falar de todos os materiais. Então, hoje eu vou falar só desses 5. Tá? O primeiro diz respeito ao que passou em julho de 47, Roswell, Novo México. Vocês sabem, o mais
pelo menos comentado, caso de ufologia conhecido que diz respeito, então, aos destroços encontrados na fazenda McBride, que foram mais tarde recolhidos por a Força Aérea e foram investigados. Um deles falava de um metal que parecia com uma folha de alumínio, mas com uma peculiaridade, que essa folha, esse pedaço de alumínio, parecia um papel de alumínio, quando você dobrava e esmagava ele, quando abria sua mão, automaticamente ele voltava à posição original. E quando você tomava uma tocha de acetileno, que é capaz de cortar aço e mais, nem esquentava o metal. Se a pessoa estivesse segurando o metal do outro lado. Então, vamos falar desse primeiro material exótico. Eles têm um nome para eles, chama-se SMAS. S-M-A-S. Ele é Shape Memory Alloys, ou seja, um alloy, tá, de memória de forma. Ou seja, o formato dele será um quadrado, está cortado como um quadrado, ele vai se tornar aquele quadrado. Ele não vai mudar a forma original dele. Então, esse foi o primeiro dos materiais exóticos encontrados. O mais estranho foi a composição desse alói. É uma forma de metal, mas é uma forma também de cristalóide. Quer dizer, uma combinação de metal com cristalóide não existe aqui na Terra, e nem saberia-se como fazê-la, porque são duas coisas distintas. O metal é o metal, o cristalóide é uma fonte carbônica, não vão juntos. Mas, de qualquer forma, aí ele estava. Então, esse é o primeiro dos materiais apresentados. O segundo... Professor, sim. Aproveitando aqui, deixa eu falar com o pessoal rapidinho. Opa. Pessoal, é o seguinte, eu quero agradecer vocês que compartilharam a live. Nós batemos aqui 45 pessoas online, tá bom? Então, quero aproveitar esse pico para falar uma coisa interessante sobre o professor. O Paulo, o professor Paulo e o professor Jefferson, nós criamos um grupo exclusivo no WhatsApp somente para uma live que vai acontecer, uma live especial, aonde o professor Jefferson vai fazer somente para quem faz parte desse grupo fechado no WhatsApp, tá bom? Ele vai falar nessa live assuntos que ele ainda não falou em nenhuma outra live, em nenhum outro canal. Para você participar desse grupo no WhatsApp, tem uma faixa azul ali nos comentários, no topo, onde você pode clicar e tem um link. Você clica nesse link e você é direcionado para o grupo no WhatsApp. Essa é uma forma. A segunda forma é o link que está na descrição do vídeo. Você vê lá na descrição do vídeo, tem lá o link para grupo fechado do professor Jefferson. Tá bom? Nós estamos já com 80 membros. Quando nós atingirmos um número de 150 membros, nós vamos fazer essa live especial fechada e só quem está dentro desse grupo vai receber o link. Então é muito importante que você, que está gostando do assunto do professor, se simpatiza com as lives dele, o que ele tem para falar, participe desse grupo. Esse grupo é muito importante porque a gente quer atingir o maior número de pessoas interessadas nos assuntos do professor Jefferson, tá bom? Então, tem aí o link no topo do chat e na descrição da live. Vou deixar o professor continuando aí. Obrigado aí. Quem puder participar do grupo vai ser avisado nas lives do professor e na live exclusiva, tá bom? Pode continuar, professor. É isso aí. Espero ver as pessoas interessadas lá. De verdade, você vê aqui o problema é que quando a pessoa está falando publicamente, existem restrições.
Existem coisas que eu não posso dizer por várias razões, que eles vão estar boicotando o vídeo, mas uma vez que você está fazendo uma live privada para você, você pode falar tudo o que você quiser. Então, por isso é uma das razões que vamos ter esse canal fechado. Então, você já sabe, tem um convite, é uma oportunidade única e vai ser bem interessante para todos. Bom, continuando. O segundo material que vamos ver chama-se alúmina transparente. Da onde que ele vem? Ele vem de Hudson Valley. Ele foi uma das poucas notícias bem privadas, foi que um veículo alienígena caiu em Hudson Valley no dia 24 de março de 84. E aí, então, o material tirado daí foi o material que eles denominaram alúmina transparente, tá? Numa análise, eles chegaram ao ponto que era um material ultracerâmico, constituído de óxido de alumínio, misturado com outras substâncias que não existem nesse planeta. E quando resfriado rapidamente, ele se converte molecularmente em um material 3 vezes mais resistente que o titânio. Mas o detalhe é que ele é transparente como vidro. Então vejam que coisa interessante em tudo isso. Ok? Então, temos isso. O que mais? Temos os chamados ferrofluídicos. O que são os ferrofluídicos? Ele se obteve como consequência da nave que foi vista no famoso caso de Cash Landrum, o incidente de Cash Landrum, que é a senhora Cash, a senhora Landrum e o neto de uma delas que estava lá e observaram essa nave que estava como que caindo, estava danificada com esses helicópteros Chinook, que é aquele helicóptero grande que tem duas torretas de hélices, estavam como que forçando o aparelho e ele terminou se estrelando. E não foi daí que eles tiveram esse material, esse ferro fluido. Sob análise, o ferro fluido é o que abria e fechava as comportas e janelas da nave. A nave não tinha janelas que se abriam nem se fechavam. As janelas se faziam, ou as portas se abriam não como portas, não como dobradiças, mas abriam espaço e depois se fechava como se não tivesse nada ali. Então, isso era o ferro fluido, tá? Análise um tipo de líquido com partículas de material de ferro. Quando eu digo ferro, não é o ferro que a gente conhece. É semelhante ao ferro que a gente conhece, mas obviamente era algo totalmente distinto. Então, estava chamado, como se diz, ultramagnetizado. Então, havia um campo magnético que afetava essas metapartículas. Elas se realinhavam de uma forma diferente, que podia unir-se e separar-se. Por isso que essa porta aparecia, se abria ou se fechava. Então, não é uma porta com dobradiça, como a gente conhece, ou uma que deslize para dentro ou para fora. Não. É como se um buraco se abrisse dentro do casco e essa era a porta. E quando eles fechavam, o buraco se fechava e ficava como se não tivesse nada ali. Então, essas são as formas de janelas e portas que tinham a nave. Então, um detalhe interessante sobre esses ferrofluidos é que eles estavam ao redor da nave, como se fosse uma camada extra metálica ao redor da nave original. E então, outra coisa, que a própria fricção do ar não afetava
objeto em nada. Ele passava como se não fosse nada ali. Eu penso que isso é algo bem remarcante, bem interessante, tá? Outro detalhe que vem de um outro lugar, tá? Eles obtiveram esse material de um encontro de uma nave que é um ser que supostamente estava nessa área, que havia caído com a nave danificada. Foi o caso Lone Zamora, no dia 21 de agosto de 63, no Novo México. A substância que eu estou falando chama-se aerogel. O que é o aerogel? Bom, na estação espacial que temos hoje, os astronautas necessitam de cadeiras e mesas, banquetas, estantes. Tudo isso são mobílias que têm que ser postas ali. Então, no caso dessa nave, eles não tinham nem cadeiras, nem mesas, nem estantes. Mas, quando eles tocavam num sistema como que tinha uma luz, quando tocava, ponia a mão nessa luz, vários símbolos se formavam. De acordo com o símbolo que você tocava, que ficava como um holograma pairando no ar, cadeiras apareciam como que do nada. Uma cadeira não era que aparecia do nada. Ele era o resultado, tá, de uma substância coloidal que, quando ativava, ele tomava uma forma específica desejada. Ou seja, cada símbolo era para uma cadeira, era para uma mesa, era para uma estante, era para uma oficina de trabalho. Então, tudo isso ficava ali. Quando a pessoa não queria mais isso, não estava usando, tocava numa outra luz e automaticamente tudo voltava ao normal. Ele voltava com aquela forma geleia gasificada e desaparecia, deixando um espaço livre, onde antes havia banquetas de trabalho, onde haviam cadeiras, onde havia uma estante. Então, esse é um material bem interessante. Agora, de todos eles, para mim, o mais interessante de todos é um que revoluciona a ciência até hoje. Vocês sabem que, de acordo com qualquer cientista, os sistemas de computação nossos são considerados obsoletos. Então, agora eles têm uma coisa que é considerada de primeira geração, tá? Que são chamados computadores quânticos, que retém uma quantidade muito maior de informação em termos de megaterabytes, e de verdade é superior a tudo que se tem. Bom, isso, senhores, é muito mais do que computação quântica. Isso tornaria a computação quântica uma forma diferente. Aí é um exemplo básico, tá, do aerogel, mas de uma forma mais primitiva. Essa é o atentado humano de replicação de aerogel. Esse aerogel aí não eu posso ver pela conformação dele, tanto da mão como do produto, que é de fabricação terrestre. Quando é de fabricação alienígena, é muito mais, ele é muito mais denso, é mais opaco, isso é quase semi-transparente. Então, eu vejo que essa é a versão industrial do aerogel terrestre, que seria uma tentativa de cópia do aerogel que eu mencionei antes. Bom, o nome que eu estou falando agora chama-se neurobiogel. O que é o neurobiogel? Em vez de utilizar circuitos integrados, capacitores, placas-mãe, eles usam um sistema que replica as neuronas
de um ser inteligente pensante. Então, é uma forma biológica de gel, onde automaticamente se cria todo um sistema neurológico que praticamente tem várias funções. Ele controla a nave, permite com que a nave tenha todas as funções que necessitam, tanto para escaneamento, como para comunicações, como para transporte, fica na engenharia, claro. Então, o neurobiogel é o sistema de computação da nave. A inteligência artificial deles não é como aquela nossa, ela não é programável. Ela é gerada de uma forma onde ela pode aprender e continuar aprendendo, mas com restrições. Na própria essência de criação dela, existe uma série de parâmetros que não podem ser desativados. Esses parâmetros dizem que ela pode exercer qualquer tipo de função autônoma que queira, contanto que não prejudique, tá, aos seres que estão usando, a não ser que uma diretriz direta seja implantada, um padrão de código e um sistema de biometria vão permitir acesso a essa ordem. Mas esse sistema de computação, ele não é tratado como um equipamento, ele é tratado como um membro da tripulação. É algo difícil de conceber, mas essa é a situação. Eu diria também, outro detalhe interessante em tudo isso, é que todos esses materiais, vimos 5 materiais, todos eles são apenas uma pequena parte da tecnologia que temos aqui na Terra disponíveis. Estamos recebendo essa tecnologia por meios comerciais, industriais, e simplesmente aparece no comércio. A gente não pergunta como, quem fez, como fez, por que fez. A gente aceita aquilo porque facilita a nossa vida. Temos inteligências artificiais já, mas dentro de parâmetros bem inferiores, mas num sistema contínuo de autopromoção e autoevolução. Então, vejam, são situações interessantes. Como vocês imaginam que essas naves sejam navegadas? Nos filmes, a gente vê que tem uma tripulação, então um é o engenheiro, um oficial de comunicações, um é o navegador, o outro vê a mesa tática, outro é um oficial de armas, todas essas coisas juntas, separadas. Os senhores, no caso deles, não. As naves funcionam com um navegador. Só um. Esse navegador está diretamente conectado ao neurobiogel da nave. Então, ele e a nave praticamente se tornam um. Os comandos que ele dá não são definitivos, porque ele necessita que a nave corrobore a primeira colocação. Ou seja, ele está tomando a decisão correta ou deveria haver uma outra melhor que suplantasse. Então, da combinação de tudo isso, é que o navegador ele está de pé, ele não está sentado. Ele está de pé numa parte que é como um arco, um círculo, um semicírculo, e ele está ali. Ele não é desconfortável porque, ao mesmo tempo que ele está ali, existe digamos que uma forma gravimétrica que mantém ele naquela posição, sem que ele tenha que enfrentar o tempo que ele está de pé parado,
porque vai chegar um tempo que ele vai cansar de estar naquela posição, mas graças a esse sistema não, ele está sempre à vontade. Quero que vocês notem um detalhe dentro dessas naves, dependendo da nave, ela dá curvas que, se fossem feitas com um ser humano, ele quebraria o pescoço, que a própria inércia ia fazer com que ele quebrasse o pescoço. Mas cada um desses tem campos energéticos gravimétricos que ajustam as pressões gravimétricas de modo que a pessoa não sente que está fazendo essas curvas, não sente que está se movendo dessa forma tão inesperada, porque para ele é simplesmente, para esse ser, está a mesma coisa, normal, corrente. Então vejam, é o tipo de tecnologias que eu estou falando. Comunicação. As pessoas ficam sempre buscando ondas de rádio para comunicação. Vocês creem que seres que viajam de uma estrela para outra iriam usar um sistema de rádio, por mais avançado que ele seja? Por que eu estou dizendo isso? Por um detalhe muito simples. Tardaria séculos e séculos para uma onda de rádio chegar de uma estrela para outra. Senhores, nem que funcionasse do lado da luz. Existem estrelas que não existem mais, já explodiram, já estão destruídas. Mas a gente ainda está vendo elas porque essa luz ainda não passou por a gente. Então a gente está vendo ali algo que nem existe mais e pensa que está ali. Então a perspectiva humana de busca extraterrestre tem que mudar a sua metodologia, que é muito primitiva, totalmente não funcional e quase seguindo o mesmo processo da ufologia. Eu não estou querendo ofender ninguém, as pessoas que tomam ufologia dessa forma, apenas que eu não gosto do termo ufologia porque tem a ver com UFO. UFO, ou seja, objeto voador não identificado. Eu não estou vendo aqui uma nave alienígena, eu estou vendo algo que eu não sei o que é. Então vamos fazer o seguinte, vamos descartar primeiro fenômenos atmosféricos, vamos descartar ilusões de ópticas, vamos descartar uma série de outros efeitos atmosféricos que podiam ser produzidos, e no final, então, nos dá algo que é artificial e que certamente não é da Terra. Como que a gente sabe que não é da Terra? Simples. Se vê a fonte de energia que está sendo usada. Se é uma nave utilizando tecnologia alienígena, por mais que eles queiram, eles têm elementos terrestres. Então, que elementos terrestres seriam esses? Eles têm que ter campos gravimétricos dentro das expectativas humanas. Eles têm que usar, às vezes, até baterias nucleares ou algo parecido, fazendo com que, então, isso mude totalmente os parâmetros. Agora, para que seja alienígena, eu diria o seguinte, aí tem que ser um âmbito totalmente distinto, ok? Então, se vocês querem buscar extraterrestres, não busquem ondas de rádio, que não vão encontrar. Outra coisa que eu queria comentar com vocês são sobre as naves gigantescas que foram documentadas. Naves essas do tamanho de planetas. Se uma nave dessas entra dentro de um sistema estelar razoavelmente pequeno como o nosso, somente o movimento desse planeta ia causar movimentos gravimétricos tremendos que afetaria a órbita dos planetas e seria um caos. E é impossível que ele passasse desapercebido. Mesmo assim, existem fotografias dessas gigantescas naves se aproximando do Sol e tirando diretamente plasma, absorvendo esse plasma para energizá-las. Então, como que eles fazem? E a pergunta que eu faço para vocês é essa. Se você tem tecnologia para fazer uma nave do tamanho de um planeta, se você tem tecnologia para viajar de uma galáxia a outra, não de um sistema estelar a outro, eu falo de uma galáxia, o Andrômeda e nós. Será que você não tem tecnologia para totalmente disfarçar o sistema gravimétrico
e também para salvaguardar o lugar que você está estudando, porque se não salvaguarda, imagina o caos gravimétrico que causaria tudo isso. Então, são detalhes para pensar. Eu tinha mais coisas para falar, mas eu pergunto, contamos de perguntas, para que dê tempo às pessoas responder perguntas. Eu tinha deixado mudo. Eu vou passar umas perguntas aqui, professor. Aí, se depois o senhor quiser continuar, o senhor vai continuando. Tá bem, Tá bom? vamos ver. Vamos ver as perguntas. Deixa eu achar aqui. Aqui, pergunta. Professor Jefferson, em que nível havia a presença de alienígenas trabalhando junto com humanos terrestres? Eu não posso afirmar exatamente qual o nível, agora posso dizer com certeza que era debaixo do nível 5. Minha opinião pessoal, que é a partir do nível 10. Quer dizer Isso que estamos referindo a área 51. Outros lugares têm outros níveis, mas estamos referindo aí à área 51 especificamente. que era onde o senhor tinha acesso. Exatamente. Ah, entendi. O senhor já tinha chego a ver alienígena ou só por documentos, fotos e vídeos? Só por documentos, fotos e vídeos de autópsias. Ah, autópsias também? Porque eu cheguei a ver material alienígena preservado em lugares, mas não vi nenhum vivo. Não que o senhor saiba, né? Não, eu não vi nenhum vivo. Agora, eu sei porque, como eu disse, e como que eu vou saber se não, como se diz, não apagaram essa memória de mim? Eles tentaram de tudo comigo, desde sódio de pentotal ao que seja. Mas talvez os próprios contatos extraterrestres tenham me dado algo que me fez suplantar tudo isso. Entendi. Técnicas deles de borrar a memória não funcionavam em mim. Eu tenho outra pergunta aqui. Professor Jefferson, há alguma probabilidade de ter um chip na palma da mão? E qual seria a finalidade? Ok. Primeiro, não é exatamente um chip, não é um conceito que a gente conhece como chip, tá? Eles utilizam de tudo, desde sistemas cristalóides que parecem cristais pequenos, são distintos nossos. Palma da mão, na parte superior do nariz, na parte do pescoço, nos braços, nas pernas, são lugares possíveis para isso. Para que os chips têm? Eles têm chips de tracking, que são chips para ver aonde que a pessoa está a todo momento. Eles têm chips de comunicação, onde a pessoa se comunica com eles sem saber que está se comunicando com eles. E tem os chips usados para autorremoto. O autorremoto é o seguinte, eles tomam controle momentâneo da pessoa, mas nunca passa de 10 ou 15 minutos. Legal, isso aí nem eu sabia. São Pergunta. tipos básicos de chips que assim. Pergunta: a federação não precisa fazer acordos com governos, então por que permitir tantos abusos de extraterrestres com humanos? Primeiro que não é que eles permitam, existem verdadeiros confrontos. Porque eu expliquei para vocês que existem 4 facções. A primeira é a federação, que é formada inicialmente das 5 civilizações mais antigas e mais poderosas desse quadrante do universo, junto a outras. Logo depois seguido pelos rebeldes, são chamados rebeldes não porque eles sejam antagônicos, para o contrário, eles têm esse nome porque eles preferem uma autonomia própria e não querem fazer parte da federação por X razões, por razões pessoais, mas eles mantêm acordos diplomáticos, acordos culturais, acordos comerciais,
E quando eu falo comercial, que não tem a ver com dinheiro, porque eles não usam dinheiro para nada, ali eles utilizam processos de troca de serviços, de tecnologias ou de informação como forma de mantenimento. Existem os caóticos, que são dissidentes da federação, dissidentes dos rebeldes que não estão de acordo com isso. E são eles responsáveis por as atrocidades e abusos com animais terrestres e com seres humanos. Tanto a federação como os rebeldes se podem evitar, porque eles não podem estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas muitas coisas foram evitadas em consequência desses confrontos. Já foram documentadas várias vezes que naves estavam disparando uma na outra, ou uma ficava como que tentando escapar da outra, correndo no céu. Tudo isso aí faz parte de uma coisa. E temos o último, que são os outros, que vão ser seres de Andrômeda, os gigantes das naves essas, das quais nem a Federação, nem os rebeldes, nem os caóticos querem parte. Eles não existe inter-relação entre eles. Mas é isso. E a Federação acredita que cada civilização tem que ser sua autonomia própria, não pode ser imposta. Que a razão de por que eles não vêm, não baixam uma nave no meio de um centro público e começam a explicar a posição deles em termos galácticos, por respeito a essa diretiva que diz não interferência direta, interferência indireta, mas nunca, jamais direta. Agora os caóticos não pensam assim, então eles usam e fazem coisas, fazem abduções e mutilações de animais e todo tipo de coisas. E até de vez em quando aparece em público também. Essa é a resposta. E, professor, como que é feito? Porque, por exemplo, eu já ouvi dizer que aqui no planeta Terra existem tecnologias que são feitas que nem mesmo os próprios extraterrestres alienígenas possuem. E eles vêm até o planeta Terra para vir aqui negociar essa tecnologia para eles. Como que é feito? Você está perfeitamente correto. Explico por quê. A capacidade humana de criação é única. Eles, quando fazem uma retroengenharia, eles não estão contentes em replicar a tecnologia alienígena. Eles vão usá-la como base para fazer algo melhor ou algo diferente. Criando uma tecnologia totalmente nova. Como é feito os acordos para que se possa haver o intercâmbio, já têm sido feitos. Quantas e quantas tecnologias foram apresentadas na sociedade nos últimos 50 anos? Coisas que são praticamente mágicas se você mostrasse eles 50 anos atrás para as pessoas. Mostra um celular para eles e esteja uma coisa do outro mundo. Inclusive, professor, já ouvi dizer também que eles ficam até impressionados com o que nós somos capazes de fazer, porque a tecnologia que nós temos hoje, eles demoraram muito tempo para conseguirem as tecnologias que eles têm em comparação a nós. Nós estamos em um processo muito acelerado na parte de tecnologia, em comparação na época que eles conseguiram essa tecnologia atual. Sem dúvida alguma. Absolutamente correto. Sim, é verdade. Nós fizemos em pouco tempo, de 2.000 anos, 2.222 anos, a gente fez coisas que para eles duraram 10, 15, 20 mil anos. Porque o ser humano é assim. Somos diretos, objetivos e tremendamente criativos. E outra coisa, o senhor falou sobre as naves gigantescas de Andrômedas. Como que funciona isso? Elas não são muito bem vistas pela Federação? Não, é que eles são seres tão reclusos e seres tão distintos. Porque sabe o seguinte, o grupo local é um grupo composto por 3 dezenas de galáxias. A maior delas é Andrômeda, seguida da nossa, que é a Via Láctea.
A terceira é o Triângulo. A quarta é Pegasus. E os outros são galáxias menores. Esses seres têm uma tecnologia única que é totalmente distinta às tecnologias que nós conhecemos. Quando digo nós, não os humanos. Os extraterrestres daqui da Via Láctea. Então, eles tomam uma posição, eles tentaram uma comunicação, mas não puderam ter uma comunicação adequada, então decidiram não tentar mais. Então, o que passa são isso. E outra coisa que o senhor comentou também, ainda nessa pergunta aí, foi a questão das naves que acabam se degladiando no nosso próprio sistema terrestre aqui, no nossos céus. E que, inclusive, já houve registros aqui no Brasil de naves que caíram. Se trata disso? Exatamente. Deu um exemplo disso, Magé. Chegou onde eu queria chegar, sem eu dizer. Eu e o professor Paulo estamos trabalhando num relatório que vai ser uma coisa única. O professor pode dizer que temos um histórico de dados tremendo. E digo para vocês, Magé é um caso que foi sabotado por ufólogos locais. Foi sabotado e continua sendo sabotado. E nem vou dizer para vocês o caso Varginha, que também foi sabotado à sua maneira. O caso Varginha não se conhece nem metade da história. É muito mais complexa. E teve também o caso... Pessoas morrendo por causa desse caso. Animais morrendo por causa desse caso. Por que as pessoas não falam disso? Bom, isso é até tema para o senhor poder falar na nossa live exclusiva, né? Vamos estar falando disso e muito mais. Ô, Paulo, liga o seu microfone aí. Vou falar um pouquinho, assim, dar uma participação rápida. Caso Magé, nós estivemos pessoalmente pesquisando lá, conseguimos um vídeo inédito do caso Magé. Inclusive, a pessoa que conseguiu filmar a plataforma, eu soube que era uma plataforma porque o professor Jefferson reconheceu essa tecnologia que ele viu lá nos Estados Unidos, da nave capturada. A pessoa que conseguiu a filmagem foi metralhada e ela conseguiu jogar a imagem para a nuvem. Não sabemos se foi capturada ou morta. Nós temos essa imagem inédita. Temos uma série de informações, inclusive a cronologia de tudo que aconteceu pouco antes dessa nave que foi abatida na região da Imbel, Indústria Brasileira de Material Bélico. É uma história incrível, que a gente não vai entrar nisso agora, naturalmente, mas nós temos depoimentos de oficiais. E o professor Jefferson recebeu de forma exclusiva também toda a cronologia de dias antes do acidente da nave, como que começou com a Rússia, começou na Rússia, teve participação da China e foi abatida por as forças especiais da US Space Force. Mas é um assunto para uma próxima live. Aí, vamos lá. Inclusive, né, professor, para quem não sabe, o professor Jefferson, ele tem, junto com ele, em comunicação direta, uma entidade que é um extraterrestre, né, professor Jefferson? É um membro da civilização dos Hamariat, que tem o nome código Monitor. Monitor. E tem sido de tremendo auxílio para que se possa realizar uma série de dados, porque ele faz o seguinte, ele não me diz, ele me aponta a direção. E aí, na direção, aí encontramos. Legal, muito bom. Só a última coisa, ainda ligado ao que o senhor falou dessa pergunta aí, o senhor falou do caso Magé, que é uma coisa que o senhor e o Paulo estão preparando. O caso Varginha, que também são coisas que o senhor sabe e o professor Paulo sabe, que também podem ser ditos na live especial. Reforço aqui para as pessoas que ainda não entraram no grupo, participem do grupo fechado. O link está na descrição da live aqui embaixo, ou no chat tem um botão azul lá em cima, uma coluna, um botão azul que você pode clicar e participar
também do grupo fechado. É só clicar que você é direcionado. Para encerrar sobre essa pergunta aí, professor, também tem o caso da nave que caiu no pico do Jaraguá, em São Paulo, né? Aí foi uma coisa mais complicada, porque aí foi um problema interno. Sabe-se que parece que houve um problema entre a inteligência artificial que controla a nave seria incapaz de obedecer a um comando dado, porque aquele comando ia resultar na destruição de vida humana. E vida humana é uma das diretrizes de preservação que a inteligência artificial segue. Então, em consequência disso, a nave quedou avariada e terminou caindo por isso. Tá bom. Mais detalhes Mais em uma detalhes no próxima. grupo fechado. No grupo fechado. É isso aí, pessoal. Vamos para a próxima pergunta aqui. No caso aqui, ele está querendo saber se o senhor pode dar algum exemplo, tá? Quais são os aparelhos ou sistemas que estamos utilizando hoje em dia na Terra que é proveniente de ciência alienígena? Os eletrogravíticos, que se utiliza para o trem-bala, fazer mover de um lado para outro sem tocar o chão. Armas radiônicas, são armas de energia concentrada. Aceleradores de propulsão, não de fusão, mas de fissão nuclear, criando algo mais devastador do que a bomba atômica. Nossa. Que mais? Projetos tridimensionais, alguns deles vão ser lançados no mercado para 2026, 2024, onde hologramas individuais vão ser apresentados para as casas. Isso é somente um exemplo básico, sem falar nos tecidos inteligentes que entraram no mercado têxtil. Isso é só um exemplo. Tem alguma coisa que seja doméstica, assim, que já está há muito tempo aqui com a gente e a gente nem sabe? Os robôs de limpeza. Toda robótica. Aqueles aspirador? Sim, o Samba, o Rumba. Até a Alexa do Amazon. Olha só. Eles não receberam de negócio extraterrestre. Isso vem de grupos que põem tecnologia à disposição das pessoas que querem comprá-lo. Agora, quem traça originalmente, aí é outra história. Entendi. Outra pergunta. Como está o seu relacionamento com os grupos de pesquisas que teve contato nos Estados Unidos? Bom, eu digo o seguinte, ali eu deixei tremendamente um vazio grande ali. Então, basicamente, eu fui um diretor regional quando estava na Espanha para o CUFOS, Centro for Studies do antigo Walter Andrews. Então tinha uma série de coisas ali. Não era CUFOS, como é que era o nome de Walter Andrews? Era... nem me lembro, faz tantos anos, pelo amor de Deus, passaram 30, 40 anos. Mas eu fui diretor disso, parece que era... Seu Paulo, me ajuda aqui que eu não me lembro a minha memória. Vê se o senhor me dá uma mãozinha. Como chamava a organização que eu fui? MUFON, pelo amor de Deus, Mutual UFO Network do Walter Andrews. É que eu digo, é tanta coisa na minha cabeça que eu me perco. E fui diretor regional para a Espanha. E tenho nomeação guardada comigo, tanto que o professor Paulo tem as cópias do próprio Walter Andrews. Mas não tenho mais. Roberto, tá com o microfone apagado. Eu vi agora. Eu falei que o Paulo ele tem os arquivos de ouro guardado. Eu dei tudo para ele, porque eu sei que está em ótimas mãos. Tá comigo, eu perco tudo. E de repente...
Outra pergunta aqui. O Paulo tem como 8 livros meus, mais ou menos, né? Manuscritos originais, escritos à mão pelo professor Jefferson, inclusive com as ilustrações que ele fez à mão. Relatório alvo que nós estamos preparando para ir para breve, mas já preparou o relatório beta, que conta a história das guerras no nosso sistema solar, como foi destruída a atmosfera de Marte. Vamos por isso, vamos produzir isso no Brasil, pô. Com certeza. A nossa luta está sendo para isso. Eu vou indicar um amigo, escritor, que tem uma editora e pode ajudar nisso, hein? Toda ajuda é bem-vinda. Toda ajuda é bem-vinda. Eu vou indicar ele para vocês. O Paulo já conhece, já indiquei o Paulo para ele já. O Dr. Marcos. Conversei com ele já pelo WhatsApp. Ótimo. Nós estamos com um relatório alvo para lançar urgente. Chama ele, Paulo. Pronto. Chama ele lá, Paulo. Cutuca ele. Eu conversei com ele só sobre a possibilidade de audiolivros, né? Mas fala sobre essas outras coisas aí. Eu não sabia que ele tinha essas outras opções, que legal. Não, ele tem. Só dele eu sei que são mais de 40 livros publicados. Meu último livro nos Estados Unidos agora, esse eu publiquei eu mesmo. Mostra a capa aí. Tem aí? Vamos ver se dá para ver. Deixa eu só colocar o professor. Mostra aí. Fala um pouquinho desse livro, professor. Dark Medicine Prophecy. Tá? Ele fala sobre a origem da Ouija Board, que não tem nada a ver com espíritos. Aí eu estou falando sobre inteligências transdimensionais, e é um livro que começa na Mesopotâmia e chega até os dias de hoje. Ele começou agora a ser produzido lá nos Estados Unidos e está sendo vendido por Amazon. Legal. Está em inglês, né? Está em inglês. Chama-se Dark Medicine Prophecy, Secrets of the Ouija Board. Outra pergunta que o Vocalbook faz, inclusive o Vocalbook é a pessoa que eu quero indicar para vocês, qual o sistema de propulsão das naves? Primeiro, tu tem que ver o seguinte, os sistemas deles são duais. Eles têm um sistema que chama-se impulso e tem um outro que chama-se o quântico. O impulso, ele pode ser atmosférico, ele pode ser orbital, ou pode ser interplanetário. E o quântico é o que faz eles entrar em dobra, ou seja, eles não viajam linear, eles não fazem uma linha A to B. Porque tu sabe que tem um problema usado da luz. Tu passou o trato da luz, tu chega no final do ponto zero, então toda a matéria perde integridade e se desintegra. Então isso está basado na lei da relatividade de Albert Einstein. Então o que eles fazem é o seguinte, se descobre que campos gravimétricos são capazes de fazer uma dobra espaço-temporal, criando a chamada anomalia quântica. Isso cria o famoso buraco de minhoca. Então, qual é a propulsão usada para isso? Eles têm propulsão quântica, iônica, fotônica, plasmática. Basicamente, esses são os mais usados. Todas elas com um sistema de base gravimétrica. Mas basicamente isso. Tá, agora tem uma outra pergunta aqui, que inclusive eu vou colocar para o pessoal aqui. Deixa eu ver se aparece para mim aqui. Aqui, ó. Esse metal 5 vezes mais forte que o titânio, aquele que o senhor falou lá, é usado em alguma de nossas tecnologias hoje? As TRs, chamadas naves triangulares. Existem as TRs Scout, que são as pequenas, e existe a TR grande, que é como porta-aviões. Então, a US Space Force, supostamente, está usando isso como parte do sistema ultra-secreto de defesa que eles têm. Mas, ao mesmo tempo, devo advertir vocês que tanto a Rússia como a China têm um equivalente deles. Por sinal, isso é a situação que a Rússia está trazendo agora para o resto do mundo, é alguma coisa que não tem, eu não posso nem qualificar. O que está se fazendo com a Ucrânia é horrível. Minhas condolências a todas as pessoas na Ucrânia e que se resolva a situação o mais pronto possível. Professor, mais uma pergunta aqui, ó.
Pergunta: em uma guerra nuclear, haveria intervenção extraterrestre? A primeira forma que eu posso dizer é o seguinte: sabendo o resultado do que poderia causar uma guerra nuclear, eu penso que a federação, mesmo que não possa envolver, se envolveria. Estamos falando de um processo de extermínio completo. Uma guerra nuclear não tem vencedores. A pessoa que disparou a bomba vai recebê-la de volta. Portanto, eu penso que sim, se houvesse uma guerra nuclear, eles vão tentar, se não pode neutralizá-la, pelo menos amenizar os efeitos, ou pelo menos ter certeza que a continuidade humana continuaria, nem que seja parte dela. Legal isso aí. Vou fazer mais uma pergunta aqui, ó. Professor, pelo material das naves, elas não seriam derrubadas por tecnologia humana, mas entre eles? Não, existe tecnologia humana que pode derrubá-las. Por quê? Porque é uma tecnologia híbrida, humana-alienígena. E os humanos já derrubaram naves. A White Space Force, por exemplo, como consequência do caso Magé, foi o que passou. Legal. Bom, por enquanto eu não tenho mais perguntas aqui. O senhor quer continuar? O senhor quer encerrar? O que o senhor prefere? Há quanto levamos de tempo? Já temos 1h23. Pois eu diria o seguinte: se as pessoas não têm mais perguntas, eu penso que a gente podia, porque está ficando um pouquinho difícil para mim. É, né, professor? Eu digo por causa que as condições, as condições físicas não são as melhores, como o professor Paulo pode Verdade. dizer. O Sr. Jefferson ele está fazendo as lives num esforço sobre-humano, viu, pessoal? Ele está com o maior esforço para poder. Ele não tem recusado participar das lives, até esse horário para ele é um pouco tarde, mas ele se adapta em prol de levar as informações para todos vocês. Eu acho que nós deveríamos estar caminhando para o final já. Para encerrar com chave de ouro, vou pedir só para o Sr. Jefferson comentar 3 minutinhos aí, 1 minuto só, sobre os universos de bolso, que é um assunto muito interessante. Ele passou meio resbalando nele, porque é muita informação. Imagina, nós estamos ouvindo um cientista que trabalhou na área 51 falando de tecnologia alienígena. Então parece ficção científica, né? Mas essa questão dos universos de bolso é muito interessante. A última palhinha e nós nos despedimos de todos. Muito prazer, com muito gosto eu vou falar assim, como não? Tá, os chamados universos de bolso são os seguintes: sistemas gravimétricos, eles podem criar uma coisa que chama de aceleração de partículas. E quando isso passa, é o processo que se usa para que se atinja uma dimensão alternativa. Não existem dimensões paralelas, porque se elas fossem paralelas, elas jamais estariam intrinsecamente conectadas com a outra, porque são paralelas, então, elas não tocam uma a outra. Sim, elas tocam. Mas existe essa área que é um conjunto de frequências harmônicas, e esse conjunto de frequências harmônicas, então, é o que é o chamado universo de bolso. Deixa eu explicar como funciona isso. Vocês já viram falar de casos onde uma nave relativamente pequena foi abordada, uma nave que eu digo uma nave extraterrestre, e quando foi abordada, qual a surpresa das pessoas ao descobrir que o espaço interior da nave era tremendamente vasto e impossivelmente grande em comparação ao tamanho da nave como se observava. Então, como se explica isso? Essa expansão dimensional se dá por fato que ali frequências gravimétricas estabeleceram um parâmetro de harmônicas que faz com que essas energias todas tenham distintas frequências.
E uma frequência dessa é uma frequência intermediária. Então, o momento que essa nave cria uma frequência intermediária e pode mantê-la estabilizada, então, assim é possível que o interior dessas naves seja muito maior do que a extensão da nave em si. Vamos suponer que eu tenho um rádio de uma nave que tem só 5 metros. E quando você entra na nave, você teria como 30, 50 metros. Pode dizer, isso é impossível, a nave não tem tamanho para isso. Então, eu digo, é a relatividade dos chamados espaços multidimensionais. Nós todos estamos acostumados com a terceira dimensão, em processos tridimensionais. Mas quando avançamos a um processo gravimétrico que estabelece uma estabilidade de frequência harmônica, aí então essa frequência intermediária nos daria o que conhecemos então como espaço quadridimensional, que é onde se contaria essa dimensão maior. Eu não sei se todo mundo me entendeu. Você tem alguma pergunta quanto a isso? Por favor, eu estou à disposição para tentar explicar um pouco melhor. Notem uma coisa. Eu, quando estou explicando as coisas para vocês, estou tentando ser o mais conciso possível. O menos técnico possível, porque eu não quero que vocês fiquem confundidos. Eu quero que de verdade vocês compreendam o que eu estou explicando. Então, eu pergunto, tanto o Roberto como o professor Paulo, se foi compreendido o que eu disse, eu deveria explicar um pouco melhor. O microfone está fechado, Paulo, Roberto. Sim. Opa, agora sim. Eu entendi sim, professor. Inclusive, tem uma pergunta aqui falando sobre outra coisa. Também não tem muito problema, vamos seguir com Como que o senhor está aí? Tá tudo bem? Tudo bem, Tá. continua. É da Andréia. Ela fala sobre um tipo de ser, tá? Vou pôr na tela aqui. Professor, os arcturianos existem e são um dos guardiões da Terra ou é só ficção? Primeiro que uma raça, uma espécie, uma civilização ser guardião do nosso planeta não é possível. O nosso planeta é um produto de uma conjunção de seres e civilizações. Se fosse o caso que fosse uma só a guardiã, imagine o espaço territorial que eu teria que verificar que seria o planeta inteiro. Sem falar que não explicaria as ações de outras civilizações que iam tentar meter-se. Sim, os arturianos existem e arturianos fazem parte da federação. A federação, sim, que é um conglomerado de diferentes grupos de civilizações estelares, fazem parte, tá? Eles não são guardiões do planeta, mas eles supervisionam o planeta. Sim. Mas não sozinhos. E sobre os arcturianos, eles existem? Sim, existem. Existem metamamíferos, humanoides, bípedes, que seriam os arturianos. Tá legal. Muito bem. Falou muito bem. Perfeito. Deixa eu só tirar aqui. Deixa eu ver se eu... peraí, aqui. Pronto. Gente, professor Jefferson, eu vou deixar para o Paulo explicar sobre a situação do professor Jefferson e por que a gente está tão interessado em reunir tantas outras pessoas no grupo fechado. Eu vou deixar o professor Paulo falar, porque o professor Paulo é como se fosse um irmão do professor Jefferson, que está cuidando do professor Jefferson. E eu vou deixar ele falar para vocês aí. Deixa só um minutinho, Jefferson, o professor Paulo. Sim. Pode falar aí, por favor. Pronto. Então, na verdade, o professor Jefferson ficou detido muitos anos nos Estados Unidos por conta do que ele revelou do livro que saiu, do qual seus direitos autorais foram usurpados. Miraculosamente, ele conseguiu retornar ao Brasil
mas com a saúde debilitada, né? Eles fizeram experiências com ele, tentaram fazer lavagem cerebral nele, e realmente é um milagre ele estar vivo. Ele chegou a ficar paraplégico. Tem até documento do consulado brasileiro, do cônsul brasileiro que foi visitá-lo no hospital, citando a paraplegia dele e tudo. Mas ele conseguiu se recuperar. Ele está num processo que, inclusive, infelizmente, é uma doença muito invasiva, né? Eu vou até falar, se me permite, professor, que ele vai iniciar a fazer um tratamento agora de câncer, né? Então, assim, e por conta disso tudo, até os livros que ele deixou para ser editados nos Estados Unidos nessa segunda etapa foram, assim, por conta de toda a pandemia, ele teve que, a editora dos Estados Unidos parou de remunerá-lo, ele ficou sem dinheiro, ficou sem reserva nenhuma. Então, nós estamos reunindo um grupo de pessoas para poder ajudar o professor. Até porque o material que ele tem é incrível e precisa ser levado a cabo. Tanto que o professor, generosamente, ele não recusa participar de nenhuma live e ele fala o que ele pode falar no ar. Tem coisas que, obviamente, ele não pode falar assim, senão é perigoso até o canal sair do ar. Então, nos grupos que o Roberto está organizando, o professor vai estar falando sobre esses assuntos. Então, eventualmente, nós realizamos lives que é para despesa do mês, praticamente. Então, a gente reúne as pessoas, o professor escolhe um tema, faz uma live fechada e as pessoas contribuem como puderem, ou um valor fixo mínimo lá. Então, essa é a nossa cruzada, para, inclusive, começar a lançar pelo menos um livro do professor, para começar a vender esse livro para vocês. O professor também tem todo um curso já semi-pronto, já colocou todo o conteúdo, que seria uma espécie, vou usar o termo, ele nem gosta muito de usar o termo de ufologia avançada, na verdade chamamos de exologia, o estudo de vida alienígena, né? Então, com todo o conteúdo para a pessoa falar, não, eu sou ufólogo, mas um ufólogo, um estudioso de conhecimentos alienígenas, né? Que, na verdade, a classificação dos extraterrestres, os tipos de contato, inclusive de sexto e sétimo grau, que o professor Jefferson tem uma nova classificação mais completa, enfim, é muita coisa que ele tem para nos passar, e nós estamos contando com o apoio de todos vocês. Nós temos um grupo, assim, muito restrito de pessoas que estão podendo ajudar, e remédio, deslocamento, uma porção de coisa. Então, nós contamos com o apoio de vocês aí, mas participando desse grupo, a gente já vai estar dentro desse grupo, selecionando um grupo de pessoas que podem nos ajudar. Graças a Deus, tem pessoas engajadas aí, que sempre aparecem para dar uma mão nos momentos mais difíceis, tá? Eu acho que eu esqueci alguma coisa, gostaria que o Roberto desse um apoio para mim, e o professor Jefferson também. Obrigado. Então, gente, é o seguinte, eu estou ajudando o Paulo, estou ajudando o professor Jefferson nas lives, tá? Porque, assim, hoje eu estou precisando do Paulo e eu estou precisando do professor Jefferson. E vocês precisam também para receber a informação que nos é negada de tudo. Você não recebe essas informações de outros lugares. Vocês conseguem de alguns canais de algumas pessoas específicas no YouTube e em outros meios de comunicação. Então, eu quero agradecer aqui a presença de todos vocês que estiveram aqui conosco, tá? Principalmente o Paulo e o professor Jefferson, inclusive, que está se esforçando para estar aqui com a gente, passando informação para deixar o seu legado, tá? Deixar a sua informação e poder expandir o seu conhecimento. Então, vou colocar o professor na tela aí para agradecer ele pessoalmente, tá? E o professor Paulo já agradeço aqui. Muito obrigado pela atenção. Namastê. Por estar cuidando do professor aí. Eu sei que você tem a sua vida e, aí, além disso, ainda cuida do professor. Professor, gratidão pela sua presença, pela presença do Paulo, tá? Sou muito grato por mais essa live, que a gente bateu o recorde aqui, que eu vi, batemos 46 pessoas simultâneas, e essa live vai passar, e só para dizer que chegamos no grupo fechado a 90 membros. Falta um pouco para a gente fazer a nossa live especial. Falta pouco. Eu digo para vocês uma coisa. Primeiro que muito obrigado a todos que estão colaborando. E segundo que é um pouco constrangedor para mim. Eu sempre fui uma pessoa que sempre pude manter-me por mim mesmo nas circunstâncias e a idade. E não são fatores que levam a tudo isso. Minha saúde agora é precária, mas eu digo para vocês que, independente, eu não quero que vocês vejam que a questão
monetária, mesmo que seja vital e importante para a minha sobrevivência, o mais importante são os conhecimentos que têm que ser passados. Porque, dada a minha condição, eu não sei por quanto tempo mais eu vou estar por aqui. Espero que por mais tempo do que eu imagino, mas seja como seja, eu tenho que passar isso adiante. Tenho que passar isso para vocês, para que vocês continuem pesquisando. Eu digo, não somente tomem as palavras que eu disse, mas busquem, se encontrem. Não tudo, mas algo. Esses elementos estão aí, as circunstâncias estão aí. Estamos vivendo um momento de transição enorme na Terra. Esses eventos agora que estão entre Ucrânia e Rússia são para abrir nossos olhos e vemos que estamos correndo contra o tempo, lutando contra nós mesmos, como não deveria ser assim. Vamos buscar a unificação, o entendimento, a paz, mas mais que nada a tolerância é fundamental nesse processo. Eu peço aos outros estudantes e pesquisadores, por favor, já não me ataquem mais. E constantemente eu sou atacado por vários grupos individuais e grupos não organizados. De repente, a informação que eu estou trazendo ofusca os egos de certas pessoas. Eu não estou aqui por ego. Eu não tenho nenhum interesse em estar aqui, que eu sei mais ou sei menos. Não. Eu simplesmente quero transmitir o que eu tenho com o que eu posso. Compreende? Então, eu gostaria que não tivesse que ser assim nesse grupo fechado, que fosse diferente. Mas, infelizmente, a gente vive num sistema onde, se eu não puder arcar com as minhas despesas, eu vou ficar numa situação impossível. Então, eu agradeço as pessoas que fazem parte. Por mais que nada, eu quero dizer para vocês que estou aqui, de corpo, alma e coração, para compartilhar aquilo que eu sei, aquilo que eu vivi como experiência, e dizer que é uma honra que vocês me deem a oportunidade de passar isso para vocês. Eu me despeço de verdade comovido com a presença de tantas pessoas que podiam estar fazendo outras coisas numa noite de hoje, durante a semana, mas estão aqui escutando. Então, muito obrigado. Digo para vocês, vamos voltar aqui, o Roberto, se ele permite, com mais informação. Temos o nosso grupo especial, onde ali sim vou poder falar as coisas sem ter que me restringir, porque ali é um grupo fechado. Estou aqui para compartilhar com vocês. É uma honra ter tido esses momentos aqui agora. Muito obrigado. Namastê. Se o professor me permite e o Paulo me permite, a gente pode fazer uma próxima live de novo, quarta-feira que vem. Da minha parte, não tem problemas, claro que estamos. Vamos Vamos buscar um assunto bem único, uma coisa que eu digo, o conteúdo que vamos dar aqui no canal do Roberto vai ser sempre uma coisa diferente, única, que você não viu em nenhum outro lugar e só vai poder ver aqui, nesse canal. Legal, então, gente, como missão para vocês que chegaram até aqui, 35 pessoas simultâneas. Vamos compartilhar o link dessa live e a missão é você trazer mais um para quarta-feira que vem. Não é difícil. Legal. Yes. Professor e Paulo,
professor Jefferson e professor Paulo, muito obrigado pela presença de vocês aqui, tá ok? Até mais. Até mais, pessoal, também que participou. Hoje o chat foi bem ativo, hein? Obrigado pela Márcia, por ter ajudado aí no monitoramento. Ela conseguiu o contato que eu pedi. Vou falar com a pessoa depois no WhatsApp. Obrigado para vocês aí. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado, Márcia.